Estou aqui para fazer um react interessante de um vídeo que apareceu na minha For You do YouTube, que é, no caso, esse daqui, ó, O Fim do Designer, do Marcos. Então, vamos dar um play aqui e bora. Vou parar para comentar e tudo mais. Então, bora. E aí, pessoal, sejam Sincronia. bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu me chamo Marcos Condé e nesse vídeo eu preparei aqui um assunto bem interessante para você que é designer. Como você viu no título, né? Será que é o fim do designer? Bom, o Ó, fim do eu já fiz do vídeo assim, para quem é inscrito aqui no canal. É só rolar uns 4 vídeos abaixo, 5 por aí. Mas antes disso, eu quero que você comece a refletir o seguinte: para que lado está indo a sua profissão? Se você realmente é designer, para que lado a sua carreira está indo? Numa pesquisa que saiu recentemente dos empregos que mais crescem e declinam ao longo dos próximos anos, dos próximos 5 anos, estamos falando de 2030, né? Parece que é longe, mas é logo ali, é 5 anos, e pode Hum. mudar muita coisa no mercado. Em menos de um ano, a IA já removeu diversos empregos do mercado, diversas pessoas já estão fora do mercado. Dentro dos empregos. Interessante isso, porque a IA já tirou muito emprego, né? Certo. Só que, na minha opinião, o designer vai demorar para sair ainda. Porque mesmo tendo IAs poderosas generativas, ela não consegue fazer um flyer bem produzido, de acordo com o que o cliente quer, uma thumbnail com o texto certinho nas posições. Porque as ferramentas que podem se aproximar disso, podem, são pagas. Às vezes você vai ter que pagar US$ 20 por mês, US$ 40. Aí vale muito mais a pena você contratar um serviço de designer. E, cara, não é isso. Que mais declinam. Ó, vamos ver isso daqui. Os trabalhos que mais sobem, né? Big Data, né? Software. Ó, o UX Design, hein? Pra quem é o UX aí, ó. Tá crescendo muito por causa da fama do Figma agora, né? Que o Figma começou a ficar famoso ano passado. Tipo assim, já era um pouco famoso, né? Mas começou a dar um buzz a mais por ser de graça também. E ele cobra algumas funções do Photoshop. Cara, isso é excelente, né? Porque o Extra Design está em oitavo. Agora os que mais declinam, cadê nós aqui, ó? Graphic Designers. 11º lugar, hein? Ó, telemarketing, legal. Data entries, caches and checkers, postal serviços, tá? Em Já já eu comento isso. 11º lugar está presente o designer. Olha só, para 2030, o designer está nessa lista de empregos que vão declinar, empregos que vão perder o seu lugar. E é claro, isso daqui é uma pesquisa. Não necessariamente quando chegar 2030, o design vai acabar. Tem muita coisa para acontecer até lá ainda. E aí, você pode estar se preocupando, né? Cara, como é que vai ser a minha vida daqui para frente, né? O que eu vou fazer? E isso é muito interessante porque tem muitas coisas na primeira lista dos que mais crescem que você não percebeu, talvez. Claro que se você parar para analisar, poxa, eu sou designer gráfico, então eu não tô lá, então pronto, acabou. Mas olha só, um dos pontos que aparece em oitavo, os que mais crescem, designers de UI. Isso que eu comentei com vocês aqui agora, o X-Designers. Então, mas deixa eu só ver se tá gravando meu webcam, rapaziada, rapidinho, tá gravando. Então, se você é um designer que está preocupado, e isso me preocupa um pouquinho também, se bem que são dados e tudo mais, aprenda o X-Designers, porque é a profissão que está subindo até 2030. E pode parecer difícil, né? Que pode envolver programação, front-end e tudo mais. Mas é melhor você garantir o seu emprego futuro. Você tem tempo, você tem, ó, 5 anos. 5 anos para aprender o UX Designers. E vai crescer bastante. E eu vejo essa profissão crescendo muito esses últimos meses, tá? Faço site, eu não faço interface. Você pode estar se perguntando isso. Mas olha só que interessante. Você pode olhar para esses dados e se preocupar. Cara, eu vou perder meu emprego. E realmente, se você hoje é um designer operacional, você pode sim perder seu emprego, porque cada vez mais está sendo criado novas IAs que vão tirar o trabalho operacional do mercado. Cada vez mais. Eu Recentemente, discordo aqui nesse ponto porque, na minha opinião, eu falei que é na minha opinião, as IAs não estão fortes o suficiente para substituir o trabalho do designer gráfico manual, tá? Minha opinião. não tão recente, né? A Adobe, no seu evento Adobe Max, Pode surgir mais para frente, mas ela fez ali uma divulgação de uma IA que está
dentro do Illustrator e depois que ela cria um cartaz, na verdade, ela pega um cartaz feio primeiro, só tem as informações básicas, ela Você cria um já vê. cartaz bem mais bonito. Depois ela pega aquele cartaz e ela cria 4 ou 5, não lembro agora, versões diferentes. Então, olha o quão complexo está sendo não se atualizar e o quão menos complexo está. Mas na minha opinião, vocês, ó, vou voltar o vídeo pra vocês verem. Você tem que ter um rascunho pronto, tá? E quem sabe fazer rascunho é design. Uma pessoa normal não sabe fazer um rascunho certinho igual esse daqui, ó. Porque esse rascunho que eu estou vendo aqui, ó, você está vendo, foi feito por um profissional da área. Não foi qualquer humano que nunca teve contato com designer, entendeu? Então eu acho que o designer ele vai ter que se adaptar a usar essas ferramentas para vender mais e se adaptar, tá? Um cartaz agora, versões diferentes. Então, olha o quão complexo está sendo não se atualizar e o quão menos complexo está ficando o mercado quando o assunto é design. Cada vez mais você vai encontrar sites com templates prontos e eu não vejo problema nisso. Tem pessoas que vão precisar desses templates, digamos assim, template de post, de carrossel, enfim, pode ser que resolva um problema ali. Se tiver muito bem feito, é comum você encontrar coisas muito bem feitas, tá? Hoje em dia, com a IA, e que já tira aí uma grande parte do mercado. Principalmente os iniciantes aí, que já querem começar fazendo post, fazendo carrossel. Então, o que é mais comum você ver no mercado? Um designer começa a trabalhar com design, ele vai fazer post, vai fazer carrossel. Só que é muito raro você ver uma pessoa começando do zero, indo para identidade visual, indo para branding, indo para estratégia. Sim, eu concordo plenamente com ele, porque quando eu comecei com design, eu não fui para identidade visual. Porque, galera, eu comecei no design foi 7 anos atrás, 2018, 17 mais ou menos. Naquela época, cara, era muito mais difícil do que hoje para você pegar referências de identidade visual. E eu tinha uns, cara, eu sou meio ruim de conta agora, tá? Uns 17 anos, 16 anos por aí. Cara, eu comecei com thumbnails. Hoje em dia meu foco também é thumbnails, só que eu sei desenvolver uma identidade visual. Só que não é o foco do meu trabalho, entendeu? Eu faço carrosséis e tudo mais, só que meu foco é se especializar em thumbnails. Que é mais complexo, exige mais esforço para você aprender. Só que, olhando para esses dados, pode ser um pouco desanimador, né? Poxa, daqui 5 anos, então, o designer ele vai perder o seu espaço no mercado. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu sou um designer, só que eu não me considero mais, eu não me posiciono como um designer de fato. Porque o designer, ele é uma base, ele resolve um problema de comunicação. Ele é o operador ali. E claro, para você criar peças, para você criar qualquer tipo de comunicação, vai ter que ser operando. Você vai ter que operar ali uma ação, você vai ter que criar algo, você vai ter que pôr a mão na massa e criar. Mas olha só o que é mais interessante nessa pesquisa. Ao lado, nós temos o designer, em 11º lugar, que mais declina, e ao mesmo tempo, do outro lado, em algumas áreas, nós também conseguimos fazer relação com o estrategista de marca, que também tem ligação com o design. Só que ele é um profissional mais estratégico. Se você olha para a pesquisa dos que mais crescem, Big Data, Fintech, IA, software, especialista, experiência, dados, métricas, crescimento, inteligência, tá tudo ligado com esse crescimento, esse lado mais estratégico, esse lado do raciocínio. Então, cada vez mais estão criando IAs que resolvem problemas de operação e criando ferramentas e profissionais que são mais estratégicos, são mais assertivos. E aonde que entra você aqui? Bom, como eu falei, eu não me considero mais um designer por si só. O designer, para mim, é uma ferramenta base. Eu sou o profissional, é a profissão base da minha profissão, né? Eu tenho que ser designer antes de ser um estrategista de marca, na minha percepção, no meu tipo de trabalho. E aí, olha que interessante. Em 4, no mínimo 4 áreas aqui, nós conseguimos ligar com o design. Primeiro, especialistas em Big Data. Ou seja, nós podemos usar isso, ao invés de ser um designer, ser um operador, ser um estrategista de marca. Porque somos designers, atendemos marcas, atendemos clientes, então você pode ter essa parte estratégica no seu trabalho para te dar muito mais valor. Indiretamente, você que trabalha com designer gráfico, produzindo artes para social media e tudo mais, você tem que ter uma pequena noção, uma pequena não, uma média noção de copywriter. Porque se você tem no seu Media Kit que você faz designers que atraem, chamam cliques, prendem a pessoa, você precisa pensar estrategicamente. Usar textos estratégicos, elementos estratégicos. Então você tem que ter uma mínima noção de copywriter, na minha opinião. E você pode, primeiro, entender o comportamento do consumidor. Você consegue criar campanhas mais impactantes. Então, as IAs, ela vai tirar um pouco do seu trabalho operacional. E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque você vai começar a automatizar coisas operacionais. Eu vi recentemente uma IA, algum tipo de IA, não lembro qual, que ela repete mecanismos para você no seu computador. Isso é meio preocupante, dá um certo medo, mas olha que interessante. Processos automáticos, ela vai fazer para você de forma automática, de forma automatizada. Então, sabe aquele momento que você termina, por exemplo, de fazer um carrossel? Então, você pode clicar no botão e a própria IA, ela vai ver, ela vai criar as lâminas, ela vai recortar para você no Photoshop ou onde você estiver usando, e ela vai exportar, vai colocar numa pasta e, quem sabe, já subir no Drive
drive para você. Ou daqui a pouco tem uma IA, algum software que vai... Você terminou de fazer uma marca, uma identidade visual, você coloca a logo em um arquivo do Illustrator, aperta um botão, ela vai exportar a logo em diversas cores da marca. Cara, isso é bastante interessante para empresas também, né? Não só para nós freelancers, mas empresas para automatizar mais o trabalho. Essa IA de automatização, né? Cara, ele vai pegar todo o seu processo, vai repetir com um clique. O que pode fazer, né? Padrões, ela vai colocar Mas tem que ter um trabalho humano antes. Não, a IA não vai fazer tudo. Tem que ter um trabalho antes, humanizado. Detalhe. vai subir no drive para você. Eu, por exemplo, eu sou muito chato nessa parte de entregar material para o cliente. Eu agarro um pouco nisso porque eu gosto de criar. Eu sou criativo, eu gosto de criar a campanha, criar a identidade visual. Mas sabe aquela parte burocrática de você ter que exportar a logo, colocar um tamanho certo, exportar em formatos diferentes? Daqui a pouco vai existir uma IA que resolve isso. Então, cada vez mais o seu trabalho operacional, ele vai deixar de existir. E você vai poder pensar de forma mais... Quando eu fui fazer uma última identidade visual, cara, eu tive que exportar uns 10 formatos diferentes a logo. Uns 10. EPS, Adobe PDF, Illustrator, SVG, não, SMK, um monte de coisa. E aí, como eu falei, primeiro ponto, a primeira profissão que está mais crescendo é especialistas em Big Data, especialistas em informações, que você vai conseguir usar isso para você estudar o comportamento do consumidor, para você segmentar melhor o mercado e criar campanhas mais eficientes. Percebe o quão importante é isso? Então, ao mesmo tempo que o designer, o operador, está lá em 11º lugar declinando, no primeiro lugar você consegue ocupar esse espaço, se você souber usar isso de forma coerente. E segundo ponto, está na 8ª posição do gráfico que mais cresce, que é designers de UI e UX. Marcos, eu não faço site. Marcos, eu não faço landing pages, eu não faço protótipos, eu não sou um designer que mexe com interface. Meu amigo ou minha amiga, você é designer. Você cria peças para resolver problemas de comunicação. Protótipo é uma delas. Interface é uma delas. Site é uma delas. Quando você cria uma arte, um carrossel, uma key visual, uma identidade visual, quando você cria qualquer peça gráfica, ela tem um objetivo: resolver um problema de comunicação. E quando você começa a parar de ser um operador e você olha para a experiência do usuário, isso já é incrível. Então começa... Gente, o UX parece que é complicado, né? É porque você não sabe. É só você aprender. É igual, tipo assim, você no início do seu trabalho, você vê uma arte no Instagram bonitinho, um carrossel, você fala, puta merda, como é que começa isso? Como que faz um carrossel? E pelo menos eu pensava isso, mas quando eu aprendi, cara, eu faço no automático. Eu sei quais os elementos que eu vou colocar. Eu sei o tamanho, eu sei como que eu vou salvar cada parte do carrossel. Eu sei o que eu tenho que fazer na página da capa, no final e tudo mais. É tudo questão de você aprender. E não é difícil, eu tenho um amigo que faz isso, tá? Não é difícil. Como que eu vou entrar nesse mercado que mais cresce? Tanto é que esses mercados que mais declinam, cada vez mais eles vão estar cobrando mais barato, porque tem Sim. que fazem muito mais fácil e simples e cobra barato demais. Então você vai cobrar por preço, você vai disputar o mercado por preço. Enquanto os que mais crescem vão ser mais valorizados e, consequentemente, se você souber se posicionar, você vai conseguir entrar nesse mercado. Um terceiro tópico que ainda que você consegue... Eu vou completar esse ponto dele, além de você saber posicionar, se souber, né? Vou ali no português. Mas se você tiver um posicionamento muito bom profissionalmente, cara, você tá muito acima do mercado. Você tá muito acima do mercado. Porque você se diferencia dos demais, né? Que só, sei lá, não tem um Instagram arrumado, não posta porra nenhuma, não posta um story, não tem um conteúdo de valor. Então, para você valorizar a sua profissão, isso é para qualquer profissão. Se você valorizar mais sua profissão, em questão de profissionalismo, sempre tentar melhorar, cara, você vai alavancar do mesmo jeito, tá? E vai se diferenciar também. Temos especialistas em internet das coisas. Então, cada vez mais, as marcas, elas estão conectando produtos com serviços. Então, percebe que as marcas estão criando soluções para diversos problemas que existem no mundo. Então, também você consegue se encaixar aqui. Você consegue criar experiências e narrativas para você resolver problemas dessas empresas. Então, cada vez mais as empresas vão vir para a internet, vão criar IAs, vão estar nesse mercado, cada vez crescendo mais. E agora nós estamos nesse boom do mercado. Então, cada dia... Esse é um ponto interessante, porque não é toda empresa que está na internet. Por exemplo, em cidades, não só cidades pequenas, mas capitais também. Tem lojas grandes de bairros que nem se posicionam no Google Meu Negócio, por exemplo. Você vai pesquisar lá o nome da loja no Google, não tem nada de avaliação, não tem um posicionamento no Google Meu Negócio, que é uma ferramenta do Google muito boa para posicionar empresas. Não tem um Instagram arrumado que posta frequentemente. É como se fosse um Instagram que é gerido pelo primo do cara, tá ligado? Que só posta, sei lá, negócio de bom dia, posta o básico e pronto. Então as empresas estão vindo cada vez mais pra internet. Isso é um ponto muito interessante pra você saber.
mais crescer e que muda a forma como a gente usa a internet, muda a forma como a gente usa tudo. Então olha que interessante, hoje em dia eu quase não procuro coisas no Google, eu vou no ChatGPT e pergunto, meu filho... Nossa, isso aqui, cara, eu só uso o GPT e o DeepSeek pra procurar. Eu não vou no Google e pesquiso, por exemplo, o que eu tenho que fazer quando o PC não liga mais. Eu vou no GPT, ó. Meu PC não tá ligando mais, eu preciso de uma solução. Aí eu vou conversando com o GPT até ele entender o meu problema pra ele resolver. Então, o que está perdendo bastante força são os pesquisadores. Google, Yahoo, Bing, o negócio do Brave também, né? Que tem tudo mais, cara. É isso. Uma bolinha vermelha no rosto, uma mancha vermelha no rosto, o que pode ser? O ChatGPT vai me dar várias coisas ali. Claro que ele pode errar, e talvez o Google é um pouco mais confiável, porque ele tem mais tempo no mercado, ele já tem essa consolidação, talvez. Mas o ChatGPT também já é uma ferramenta confiável. Não tanto, não 100%. E o Google também não seja, talvez. Mas, enfim. E por fim, na 11ª colocação também, nós temos analistas e cientistas de dados. Então, cada vez mais, esse profissional estratégico, seja de branding, de posicionamento, você pode utilizar isso para construir relação com o seu público-alvo, do seu cliente, no caso. Você consegue criar... Interessante, se você é um designer operacional e é especialista em... Como é que chama? Analisar dados, sim, analistas e cientistas de dados, tá? Que é você analisar os dados sobre as campanhas, sobre o que deu certo, você pegar os insights que você teve. É basicamente você analisar o que deu certo no design, tudo. Se você compra o seu design operacional com isso, você está acima do mercado também. Então você acaba se salvando. Você é um design operacional e você consegue essa oportunidade. Acontece isso. Então você vai cada vez mais evoluindo seu trabalho e oferecendo mais serviços. E é tudo uma questão de se adaptar. Isso é para todo serviço também, galera. Você tem que ter conquistando habilidades. Por exemplo, o design operacional, ele aprende inglês, ele vai vender muito mais. Entendeu? Então é você construir habilidades até você sair do operacional e ter mais bagagem para deixar operacional e fazer outras coisas. É tudo uma questão de construir carreira. Ou seja, todos os pontos que a gente está falando aqui é uma construção de carreira. É você ir se alavancando, adaptando e tudo mais. Entendeu? É você deixar o seu... Não é deixar de lado, mas é você deixar um pouco para trás o seu operacional e evoluir as outras coisas. Pode utilizar isso para construir relação com o seu público-alvo, do seu cliente, no caso. Você consegue criar, nessa posição estratégica, mais ferramentas para o teu cliente ter desempenho. Você é designer, você é criativo, você sabe resolver problemas de comunicação. Enquanto você tiver isso em mente, sou um designer e eu resolvo problemas de comunicação. Outro ponto também, eu trabalho com thumbnails, artes sociais e tudo mais, vocês sabem disso. E vem muito essa dúvida dos meus clientes. Que título que eu coloco nesse vídeo? Qual título eu posso colocar nessa thumb? O que você acha vai gerar mais cliques? Esse elemento X e tal. Estou desenvolvendo essa habilidade e estou trazendo muito resultado para meus clientes. Eles me mandam direto foto do CTR do canal, taxa de cliques, impressões, estão subindo. Então eu tenho essa habilidade e no futuro, quando 2030 no caso, né, eu vou ter uma reserva profissional que vai me ajudar a se salvar desse buraco que está sendo afundado, desse buraco aqui, né? Ó. O problema de comunicação que existe entre o seu cliente e o cliente dele. Então você tem que fazer essa ponte. É aqui que você entra. Você pode ser um designer. E aqui, como eu falei, tem diversas interpretações sobre designer. Mas eu acredito que se você se tornar um designer competente e souber usar as estratégias, ou seja, você deixar de ser só um operador, o cara que recebe a demanda, post, social media, copy, carrossel... É isso que eu falei pra vocês. Ele tá falando aqui agora. Eu falei 2 minutos atrás pra vocês. Você tem que se reinventar. Entrega, você vai ficar sempre fadado cada vez mais declinar no mercado. Enquanto se você for esse designer estratégico, que você olha para os dados, você olha para criar uma experiência para o seu cliente, tanto você mostrar uma experiência legal para ele, mas criar experiências que resolvem problemas dos clientes dele. Então daqui a pouco é você que vai inventar um tipo de IA, ou você vai inventar um tipo de plataforma para o seu cliente. Então cada vez mais, como está aqui no 8º lugar que mais cresce, UI e UX, experiência do usuário. Então cada vez mais, você como designer, você vai ser esse artesão, você vai ser esse cara que dominava ali a composição para criar uma experiência única. E você, cara, nós estamos vivendo um tempo que é a IA. Nós estamos vivendo hoje a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, na Revolução Industrial. Então tinha lá os artesãos, né, que faziam os tapetes à mão. Eles iam lá, costuravam os tapetes à mão e cobravam. Depois vocês pesquisem no Google aí. Tem uma empresa que demitiu quase todos os seus funcionários, 90%, porque a IA já estava fazendo trabalho para eles. E adivinham? Eles não teve prejuízo, cara. Deu certo. Olha que coisa louca, velho. Caro, né? Supor aí um tapete R$1.000. Um exemplo, nos dias de hoje. Um
tapete de R$ 1.000 feito à mão, com linha não sei do que, sabe? Um trabalho realmente bonito. E o próprio trabalho artesanal, ele tinha esse valor agregado. Só que surgiu a Revolução Industrial. Então, de repente, o tapete que uma pessoa levava um mês para fazer, ou 2 semanas, e ele gastava metade do valor para comprar material, agora uma empresa cobra metade do valor e gasta 10%. Enquanto antes, o artesão cobrava o valor cheio e gastava metade para produzir. Agora a empresa faz pela metade do preço, cobra R$ 500 no tapete, gasta 10% e vende muito mais. Porque ela tem escala, ela pode fazer agora 100 tapetes numa semana, ao invés de um tapete. Então, nós estamos vendo isso. Enquanto você tiver nesse... Resumindo aqui o que ele explicou, se você demora 1 hora para fazer uma arte, a IA no futuro vai demorar 10 minutos. operacional, você vai perder o seu espaço no mercado. É claro que a maioria dos artesãos perdeu o seu emprego naquela época, naquele sentido. Mas os artesãos que já tinham seu espaço no mercado... Com isso, você vai ter que diminuir o preço, né? Porque se a IA faz em 10 minutos e você cobra por hora, porra, né? que tinham esse lado artesanal, sabe? Essa coisa quase poética. Então, o trabalho é uma coisa bonita, realmente, artesanal, feita sob medida, vai ter mais valor. Só que os que faziam de qualquer maneira, e ainda assim ganhavam bem, perderam seu espaço. Pode ser que 10%, 5% dos artesãos daquela época continuou com seus empregos. Já tinha um público fidelizado, já tinha um senso estético, um estilo relevante no mercado, que para as pessoas fazia o sentido continuar comprando com ele, mesmo que fosse mais caro. Agora, se pergunte isso, aonde que eu vou entrar nesse mercado? Você quer estar do lado dos designers que caem cada vez mais, em 8º lugar, na verdade, 11º lugar, das que mais declinam nos próximos... Olha, eu já tenho meus planos aqui. Então você volta lá na tabelinha. Você volta lá na tabelinha, ou volta nesse vídeo a explicação, e já bole seu plano. Ó, você tem 5 anos, tá? E 5 anos não é difícil, hein? De passar rápido. Ou você quer estar do lado das empresas que mais crescem. Fica aí a reflexão para você saber o que você quer fazer da sua vida. Então, como eu disse lá no começo, eu acho que sim, o designer, ele não vai chegar no seu fim, mas ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que se reinventar para ocupar o espaço correto no mercado. É engraçado que tudo que ele tá falando, eu já falei aqui, e parece que eu vi o vídeo do cara antes, né? Porra. 4 maneiras de você pensar nisso. Você pode continuar tendo a base operacional, porque vai ser importante, você vai ter que executar algumas coisas. Mas como que você começa a ser mais estratégico, sabe? Ao invés de ser apenas um operacional, ser uma peça fundamental do negócio, que você vai ter conselhos e direções para campanhas. Olha, essa cor não é legal por causa disso. Olha, essa campanha tá num visual que vai atrair o público errado. Ou vai passar uma mensagem Psicologia das cores. Estudem, é importante. porque às vezes os executivos e quem criou a campanha foi uma IA, não vai ter esse senso, essa percepção. Então você como designer vai ter essa percepção porque você é humano. A IA nunca vai ter uma percepção humana como a gente tem. Isso. É como você enxerga as coisas e como você traz estratégia para isso. Então eu aconselho você a refletir sobre isso, para onde o mercado está indo e aonde você quer estar, qual lado você quer estar, dos que declinam ou do que crescem, dos que saem em crescimento para uma área cada vez mais disputada, que é a estratégia. Está começando esse movimento de pessoas começarem a olhar para isso, mas ainda está muito fraco comparado a quando as pessoas começam no mercado. Então, ao mesmo tempo que pessoas começam no mercado, já caem ali em post operacional, que é mais simples começar, mas eu percebo esse movimento, que as pessoas estão começando a olhar para esse lado que mais cresce, de ser um estrategista de marca, de olhar para as marcas, e que as marcas são os clientes, né? E não ser mais apenas um operacional, mas ser uma pessoa que ajuda em decisões, sabe? Vai começar uma campanha, olha, não faça assim, porque na minha análise vai dar problema por causa dessas cores, por causa desse estilo. Então você começa a ser esse profissional. Eu vejo muito disso também no LinkedIn. Que as empresas estão cada vez mais exigentes, cara. Eles pedem mais experiência. Por exemplo, vaga de designer gráfico. Designer gráfico, hein? Eles pedem que você tenha conhecimento básico de edição de vídeo, de análise, de copyright. Eles estão pedindo isso. Antes não pedia tanto. Agora as empresas estão abrindo o olho com isso, cara. Então, crie habilidades secundárias que vão te ajudar no futuro. E não vão fazer você passar fome também. Porque se realmente acontecer isso, o designer cair em 2030 ou mais pra frente, pode ser até antes, tá? Isso aqui são dados. Alguém amanhã pode lançar uma IA que faz tudo automático. A dita aqui, ó, quero uma arte de açaí, R$ 25, promoção, faz lá em 10 segundos e acabou o seu emprego. Entendeu? E não é muito difícil. Vocês viram a criação do DeepSeek, os caras, eles gastaram, eles mentiram de primeiro, né? Mas são uns 10 milhões, galera. Uns 10 milhões. Aí o GPT foi 15. Você já compara aí, né? E o DeepSeek tem uma margem de erro maior, só que é bem comparado com o GPT. Mais estratégico. E por fim, eu quero te fazer um convite. Quero te fazer um convite porque eu acredito que nos últimos meses, e como eu falei, talvez nos últimos anos, eu tenho corrigido. Outra coisa também, a DeepSeek vai ser usada num carro automático. Essa rota, para não ser mais um designer operacional. E no meio disso tudo, aconteceu as IAs. Então, cada vez mais está tirando o emprego dos operacionais. E meio que coincidiu ali. Então, eu quero te fazer um convite. Eu tô construindo uma escola de design. Uma escola, um ambiente seguro. Lá vem o CTA. Por si só. Eu não vou te
te ensinar design de fazer post, design de fazer carrossel. Terão aulas sobre isso, mas eu quero te ensinar um design que você olha além, sabe? Que você se destaca do mercado através das suas capacidades, através das habilidades que você tem. Porque, como eu falei, a IA, ela vai substituir as suas técnicas. Então, Isso. existem as habilidades. A habilidade é você dominar uma técnica e você repetir isso constantemente e consistentemente. Agora, eu tô criando esse ambiente para que eu te ensine design, só que de uma forma quase que poética. Os últimos em você criar uma experiência, de você criar com poesia, criar algo bonito, com simbolismo, com profundidade, consiste em você proporcionar para o seu cliente uma experiência única, que ele vai se encantar com aquilo, em você apresentar o seu trabalho de forma clara, de forma bonita, de forma estratégica, de forma profunda, você criar uma experiência que tem processos, que tem método, que tem prazos, que tem uma experiência que o cara fala, caramba, você é designer, você não atrasou, como assim? E, por fim, o seu posicionamento. A forma que você é enxergado no mercado, a forma que você ocupa... Isso é uma coisa muito importante também. E muitos designers atrasam bastante o trabalho, cara. Por exemplo, coloca que vai entregar a identidade visual em 3 semanas. Atrasa 5 dias, 4 dias. Ah, mas atrasou alguns dias só. Não, cara. Se você fala pro seu cliente, ó, vou te entregar daqui 3 semanas. Você vai entregar daqui 3 semanas. Você não vai entregar depois. Você entrega em 3 semanas, você entrega antes. Entendeu? Então, é questão de você ser... Como que é a palavra? Ser responsável com o seu trabalho. Quando você é responsável, você demonstra profissionalismo. Passo correto na mente do seu cliente. E de forma que você afasta os clientes desqualificados e você atrai os clientes qualificados. Então, depois de muito tempo, eu já tô 7 anos no mercado. Eu comecei fazendo arte no 20 pila, cobrando R$20 para fazer uma logo. Quem nunca? Muito mais para fazer, não só uma logo, mas para fazer um trabalho completo de branding, de estratégia. Gente, se ele fala isso aqui... Não, cara... O pior, mano, 20 pila numa logo é muito pouco. Pra quem é designer gráfico sabe que como funcionam os preços, né? Cara, hoje em dia uma identidade visual tá custando no mínimo R$600 de um profissional bom, tá? 600. E é claro, eu organizei isso no meu método eminente para você ter acesso de forma organizada e com uma orientação clara, com de fato Como é que pula esse AD? Esse designer eminente, que se destaca pelas qualidades, que se destaca pela experiência e pela estratégia, pela profundidade que você cria para essas marcas. Então, se você quiser ter acesso a essa escola, eu vou te ensinar eu vou te ensinar a usar o Photoshop, técnicos, claro, É só AD agora, hein? Essa oferta, ela vai acontecer, como eu falei, no dia 7 de março. É muito simples, é só você clicar no link aqui abaixo, tem a minha página, onde eu te explico um pouco melhor o que é. Deixa eu dar a minha declaração final, que é só AD que ele vai passar agora. Minha opinião final, tá? O design sim pode acabar, mas eu acho que não vai ser em 2030. Com essa evolução das IA, eu vou ser 50-50 aqui agora. Pode acabar daqui um ano ou daqui 20 anos. A gente nunca sabe como que eles estão produzindo agora. O DeepSeek veio do nada e já tirou acho que foi 1 bilhão de valor de mercado da Nvidia. Foi isso, eu acho, mais ou menos. Ou foi mais, não lembro. Mas pensa só, cara. Você perder... Caralho, é muita coisa. Você perder mais de 1 bilhão em um dia de valor de mercado da sua empresa porque o chinês lançou uma IA que gastou 10 vezes menos que o GPT. Entendeu? Então, na minha opinião, cara... Você tem que se reinventar. É isso, ó. Eu tô gravando esse vídeo aqui dia 26. Provável que eu solte dia 27. É um react, não vou editar só thumbnail. Então, comece, cara. Volte o vídeo, veja as profissões que você pode adaptar no design gráfico. Eu já tenho as minhas em mente que eu vou adaptar. Pra você não perder seu emprego, né, cara? Ter que trabalhar no sol o dia inteiro. Você sabe como funciona no Brasil, né? Como que as leis trabalhistas aqui é um lixo. O salário mínimo também. O seu poder de compra sempre diminui cada dia. E... só isso. Se reinvente, cara. Você tem que ter mais habilidades. Não só fazer uma arte bonitinha. Tem que ter um conceito estratégico por trás dessa arte. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse hand grip aqui, ó. Você não vai só fazer um hand grip, você vai fazer de acordo para uma estratégia, ó. Tá vendo que ele tem essa molinha aqui? Isso aqui é uma estratégia para deixar mais pesado. E aqui, ó, eu vou regular ele nessa rodinha aqui.
Então, esse objeto, ó, Hand Grip, ele foi pensado estrategicamente para suprir a que a gente quer, entendeu? Gente, eu tô enrolando pra falar porque já é tarde, eu trabalhei pra caralho hoje, vocês sabem que é. Então, adapte-se, cara. Faz isso. E, ó, antes de sair, primeiro link na descrição, hein? Se você quer se tornar um Thumb Maker Pro. Thumb Maker Pro vai ganhar mais de 4 dígitos fazendo thumbnail. Primeiro link na descrição. E até mais.